Glória a Deus pela bênção que o Senhor nos tem dado de estarmos aqui. E eu sempre fico assim, em tudo que é feito aqui, né? Vendo que Deus vai dando spoilers da pregação durante todo o culto, desde a primeira oração, nos louvores sempre. Começar pelo primeiro hino, quero ouvir a voz de Deus. Exatamente hoje a gente vai focar muito nessa parte aqui. Mateus capítulo 27, se os irmãos puderem colocar lá para nós, no quadro. O julgamento de Jesus perante Pilatos, Jesus está sendo julgado, Mateus 27, verso 11, para ver se ele vai ou não para a cruz. Mateus 27, 11. Havia uma possibilidade de Jesus não ir para a cruz. Pilatos, que era o governador que estava julgando ele, a última instância, ele era o STF? STJ. STF. Ele estava na última instância, então aqui ele poderia ser absolvido. Legal, né? Se Jesus não morresse na cruz, quanto que nós estávamos? 27, 11. Jesus foi apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Ele disse: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes, dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo, escolhendo a multidão, aquele que quisesse. Aquele que a multidão escolhesse não ia ser crucificado. Verso 16. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Ele era um revolucionário, ele tinha matado um soldado romano e engendrado uma pequena insurreição, um levante contra o Império Romano ali, tinha dado errado, ele estava preso para ser condenado de uma forma exemplar, com crucificação, com coroa de espinho, para servir de exemplo para que ninguém se levantasse contra o Império Romano. Verso 17. Portanto, estando eles reunidos, disse Pilatos à multidão: Qual quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Porque sabia que por inveja haviam entregado a Jesus. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher, a mulher de Pilatos, mandou dizer: Não entres em questão contra esse justo, porque em sonho muito sofri por causa dele, esse justo. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão para que pedisse Barrabás e matasse Jesus, escolhesse Barrabás. E respondendo o governador: Qual desses dois quereis que eu vos solte? E eles disseram, eles escolheram por Barrabás. Verso 22. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram: Seja crucificado. Novamente. O governador, porém, disse: Mas que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado, embora sabendo que Jesus tinha feito mal nenhum. Verso 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Considerem isto. Próximo verso. Respondendo todo o povo, a multidão, e disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou a Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Basicamente, para ser crucificado, a pessoa era pregada viva. E toda vez que a pessoa precisasse respirar, ela tinha que levantar através dos cravos, para poder o diafragma ter espaço para poder fazer o movimento. Então, Jesus, ele se levantava nas 6 horas, sangrando até a morte, para ser crucificado. Parece que a multidão estava mandando Jesus para um parque de diversões, né? Tal o coração deles, né? Parecia que ser crucificado era alguma coisa boa, porque a multidão sabia muito bem o que estava fazendo. Escolhas erradas. Hoje, esse texto traz aqui escolhas erradas para nós, né? Nós temos visto vários
texto já sobre Barrabás, mas as escolhas erradas aqui é uma coisa assim muito viva nesse texto. Eles escolheram, a multidão escolheu, como todos nós, todos os dias temos escolhas. Quantas escolhas você teve já na tua vida? Né? Escolhas das quais você se arrepende, escolhas que você diz assim: se eu não tivesse escolhido diferente, eu estaria aqui, eu estou aqui rastejando, era para eu estar num alto lugar. Talvez isso haja uma mágoa de você em relação a você mesmo, que chama-se culpa. Meu filho que falou o que é a culpa? É a mágoa de si mesmo, quando você está magoado com você mesmo, está de mal com você mesmo. E hoje Deus revela que muita gente que está de mal consigo mesmo, porque você não admite as coisas que você perdeu, você não admite as escolhas, você nem tem mais culpado. Houve um tempo em que você culpava as pessoas, mas hoje você só se culpa. Hoje você foi nas últimas instâncias do tribunal da tua consciência, da tua alma, e você se condenou em todas elas. E você não entende porque não está preso. Mas hoje Deus quer dar para todos nós aqui, né? Uma correta interpretação a respeito das nossas escolhas. A multidão escolhe errado, porque ela escolheu com a base, com o fito, com o alvo da resolução dos problemas, ao invés de ouvir Deus nessa situação, que foi o nosso testemunho aqui. Quando nós estamos passando por uma hecatombe, uma grande luta, um redemoinho, algo que quer nos derrubar, Satanás vem para derrubar, ele não está brincando em serviço, mas nós corremos desarvoradamente, desesperadamente, sem consultar às vezes pessoas importantes, sem consultar pais, sem buscar consolo de amigos, sem buscar uma ajuda pastoral, sem dobrar os nossos joelhos a um Deus que está olhando para nós. A Bíblia diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Você pode se sentir e se achar sozinho nesse mundo, mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e Ele responde à oração. Mas nós, no desespero, por aquele momento de dificuldade, que está completamente na mão do poderoso Deus, porque Ele é todo poderoso, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. As circunstâncias negativas, elas estão debaixo do Altíssimo, nada é maior que Ele, e Ele nos ama, mas nós, no afã de resolver os problemas, ficamos desesperados, temos necessidades, temos lutas, temos oposições. Grande é a oposição que você está enfrentando, grande é a resistência, você quer avançar, não está conseguindo, isso está te matando. Só que não devemos, sem Deus, sem compartilhar aos santos as nossas necessidades, que é um mandamento, compartilhar aos santos as vossas necessidades, sair por nós mesmos das situações que nos são adversas e resolver os nossos problemas sem ouvir a voz de Deus. Hoje o Espírito de Deus diz: você está tentando isso e vai dar errado novamente. Sempre na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, desde que o homem existe, tem de um lado os problemas, as lutas, as angústias, as dificuldades, as coisas que escapam das nossas mãos. Estava na nossa mão e tiraram da nossa mão. A gente não sabe como, e às vezes a gente sabe que foi o diabo mesmo que tirou da mão. Como é que Deus deixa? Então, de um lado tem esse lado aqui pesado das nossas vidas, mas do outro tem Deus direcionando os homens a como sair dessa situação. E hoje o Espírito de Deus fala para nós: só tem um jeito de você sair vitorioso realmente da tua situação, e é através do lado divino. Muitos estão com problema financeiro, vão em banco, beleza, traz um empréstimo, resolvi meu problema.
ou empréstimo de pessoas, mas aquela nunca foi a vontade de Deus. E daí vê se não é o Espírito de Deus falando com você, sempre que você está vivenciando isso. Você tem vivido uma escada, uma roda gigante na tua área financeira e profissional. Sabe por quê? Em cima, estou bem, depois eu estou aqui às 9 horas, depois eu estou 6 horas, depois eu estou... Você sempre está vendo se não é o Espírito de Deus falando. Sabe por quê? Porque você tem... É você saindo, não é Deus. Deus não tem uma roda gigante. Deus tem o infinitamente mais. Deus tem a derrota completa dos teus inimigos. Deus tem uma solução, uma resolução. O Espírito de Deus diz: na tua família, na igreja, na tua área sentimental, na tua área do teu casamento, na tua área profissional, essas perseguições, na tua área financeira, é você até agora, e por isso tem sido tão difícil. E você sabe que é você, e é somente você, e não é Deus. É quando é só por fora, mas não é algo para dentro. Eu resolvo do lado de fora, mas eu não me sinto bem dentro. Eu resolvo do lado de fora, mas eu não durmo bem de noite. Meu travesseiro se tornou de pedra como o de Jacó, e minha cama de faquir. Deus revela você se debatendo na cama, se rolando na cama, sem conseguir, mas está resolvido o teu problema. Então você venceu a discussão, você venceu aqui no lar, você fez aquela coisa, você pegou e você ensaiou, e você se arrumou, e a pessoa quer falar, e daí descascou, você venceu, parabéns, então por que você não está dormindo? Venceu entre aspas, porque e hoje Deus coloca que você está diante de grandes desafios. O Espírito de Deus fala, que você quer que seja resolvido agora esse ano, mas está aqui o rema de Deus, diante do Logos de Deus, que é a sua palavra, para te dizer que você precisa resolver em Deus. Então, para resolver em Deus, você precisa urgentemente ouvir a voz de Deus. Essa multidão aqui não ouve a voz de Deus. Essa multidão não é uma multidão de ímpios. Não é a família Mason que está aqui dizendo crucifica um inocente. Não é uma turma de bandidos, não é uma penitenciária, não é um conjunto de ateus, não, é o povo que foi dada a palavra. Só eles tinham a palavra naquela época. É o povo que se reunia na igreja como nós, para adorar o único e verdadeiro Deus. O povo que estava ali é o povo que tinha promessas desde Abraão, Isaac e Jacó. É o povo que foi guardado, acolhido pelo Senhor. Esse povo que tinha joelhos para dobrar diante do Senhor, porque o mundo não tem joelhos para dobrar diante do Senhor. A igreja tem, Israel tem, e eles estão em praça diante de uma decisão e diante de uma escolha, e não diz o texto que eles dobraram os joelhos, chamaram profetas, buscaram inquirir de Deus, a voz de Deus, para saber o que deveria de ser feito. Eles não chamaram um profeta como fez Josafá, como fez o rei Ezequias. Eles não foram no monte como foi Moisés, buscar em Deus 40 dias, 40 noites, o que deveria ser feito. Não fizeram como Davi, que antes de cada batalha orava ao Senhor se era para enfrentar aquele exército ou não, e o Senhor disse que falava com Davi: eu entregarei eles. Você precisa ouvir a voz de Deus para que os exércitos caiam. Até aqui tem sido a tua mão, a tua força e o teu braço, e isso tem te desgastado na jornada. Você está desanimado, você quer chutar o balde, exatamente porque tem sido ruim por dentro. E daí você conquista lá de fora, mas lá dentro não está completando, não está completando. É que é você, e isso vai te matar por dentro dessas conquistas
hoje o Senhor fala, nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque Deus permite situações surreais na nossa vida, e a gente tem que engolir isso. Situações surreais que Deus, eu falo surreal, absurdo. Eu estava dias reclamando aí, aliás foi o nosso irmão Laim que trouxe na nossa última reunião, a gente estava falando de alguns dos nossos problemas, e daí ele falou, peço oração por uma pessoa, vamos orar para ela. E daí ele falou que ela estava com câncer, o outro estava com depressão, e ela falou, meu Jesus amado, eu tenho problema. Eu fiquei pensando, Deus muitas vezes permite que o surreal nos aconteça. O profeta Ezequiel não era um profeta pecador, um dos profetas mais espirituais de todos os tempos. Mas olha a situação que ele estava. O exército babilônico invade Jerusalém, leva ele, a família, irmãozinhos pequenos, sobrinhos, toda a família cativa, para uma terra que ficava a uns 2.000 quilômetros de distância. Se lembra uma coisa que a China vir aqui, pegar os brasileiros, o país inteiro, e levar cativo para trabalhar escravos lá na China, atrás do muro, da muralha, algo assim. Ele estava no meio do caminho e começa a ter visões, e ele é levado pelo Senhor a um vale de ossos secos, que era um exército de Israel, que jazia, tinha morrido lá no vale, tinha virado ossos, e ossos sequíssimos, prestes a se transformar em pó. O que isso poderia servir para Ezequiel? Hoje o Senhor fala que tem que colocar, você precisava de ajuda, você precisava de força, você precisava de pessoas, você precisava de dinheiro, você precisava de pessoas aquinhoadas para te ajudar, você precisava de pessoas que te compreendessem a tua luta, você precisava de pessoas que batessem no teu ombro e te dessem apoio, e Deus tem te dado no degredo o vale de ossos secos. O que eles estão dando e podem dar para você? Ezequiel estava assim, mas ali, diante dessa situação tão vexatória para Israel, um símile da situação espiritual e física que Israel estava vivendo, sendo levado para o degredo. Israel sendo levado para o degredo, esse exército é uma profecia do que eles estavam vendo, o que era Israel. Acabou, os ossos estavam todos esparramados. Pense, gente, nessa época, ser enterrado era uma honra, e não ser enterrado era a pior da desonra, porque até o indigente é enterrado. Agora o exército do Senhor, povo de Deus, perdeu, foi destruído, derrotado, e não somente a vergonha tinha que ser tão grande, tão terrível, porque nós passamos por vergonhas que tem que ser tão terríveis, que nem enterrados estavam sendo, que é uma desonra completa para o judeu, a pior das emoções. Por isso que os crucificados ficavam na cruz para ser comidos pelas aves. Diante de uma situação dessa, quando nós estamos na presença do Senhor, nosso medo, você tem muitos medos, mas o maior medo é sair da presença dEle. Você pode, o Espírito Deus revela um conjunto de medos, mas só tem um que é plausível: sair de perto da presença dEle. Ezequiel ouve a voz de Deus. Pode esses ossos reviver? Ezequiel começa a dialogar. Senhor, tu sabes. Nós poderíamos ganhar até de Ezequiel e dizer assim: claro, o Senhor criou do nada tudo, com certeza. Mas Ezequiel tinha um mundo espiritual. E daí, olha só que interessante, Ezequiel 37, porque Ezequiel profetiza sobre esses ossos.
Deus precisava de Ezequiel para fazer um milagre? É ruim, hein? Ou é bom, hein? Por quê? Porque é um princípio. Nós temos que ouvir a voz de Deus. E daí nós vamos falar o que Deus falou. E nós vamos agir de acordo com a palavra de Deus. E é uma tônica, um princípio, um lugar comum na Bíblia, algo que se repete de forma recorrente na palavra de Deus. Vai ter sempre a voz de Deus para os seus servos. Por isso que é fundamental. Eles ouvem a voz de Deus e eles declaram o que Deus fala. O que nós falamos hoje aqui de público para você, você tem que replicar nas pessoas. Porque exatamente o que vai ser falado aqui, as pessoas dentro da tua casa estão falando exatamente ao contrário. Deus vai ter que testemunhar, vai dizer, não, mas lá na igreja aqui exatamente ao contrário. E eu estou concordando com a boca de Deus, com a voz de Deus e com a palavra de Deus, e eu vou agir de acordo com a palavra de Deus. E quando nós, ouvindo a voz de Deus e declarando, isso é muito importante, o que Deus falou, e daí nós fazemos o que Deus falou, e o que nós estamos declarando o que Deus falou, e estamos fazendo e agindo de acordo com isso, e não mais declarando ao contrário do que Deus falou. Daí vem o milagre, vem o portento, vem o poder de Deus, vem o Deus operando, ninguém impedirá, porque nós somos o gospel, o evangélico, e nós servimos o Deus único. Então, por que estamos passando por isso? Porque temos que ouvir a voz de Deus que a multidão não ouviu, e temos que declarar o que Deus declara. A multidão começa a declarar crucifixo, não ouve a voz de Deus e não declara o que Deus queria. Declara assim, feito uns animais. Já viu a psicologia das massas? Né? Nada é mais burro do que uma multidão. Nem parece que é pessoas. Como nesse texto. Parece que ele tira a individualidade e faz uma coisa, um monstro, uma hidra, que é a multidão. Gente, ouvir a voz de Deus. Então hoje você está ouvindo a voz de Deus aqui. O Senhor tem falado aqui, é cirúrgico. Ele está tricotando os nossos corações. O que eu faço? Você vai ter que declarar o que Deus declara. Deus declara, as pessoas estão falando. Daí você olha, você dizer para as pessoas da tua casa que já perderam a fé. Sabe essa pessoa que já perdeu a fé? Mais que você mesmo te compara-se com as... Eu estou numa aqui, ó. Você precisa dizer, você precisa ouvir a voz de Deus, fulano. Ontem na minha igreja Deus falou que nós precisamos ouvir a voz de Deus, e ouvindo a voz de Deus a gente vai falar o que Deus fala, e daí quando nós ouvimos o que Deus fala, e falamos o que Deus fala, daí a gente age de acordo com essa palavra, porque sempre vai ter uma palavra de ação, como agora, prática. Daí vem Deus com um milagre, daí vem Deus suprindo. Hoje o Espírito de Deus diz, você está pedindo de forma medíocre. Eu sou o Senhor que faço infinitamente mais do que você pensa ou você pede, segundo o meu poder, que você opera. E o Senhor disse que operou você no passado, infinitamente mais do que você pediu ou você pensou, porque Ele é Deus na tua vida. Mas essa não é a questão. A questão é que o poder dele é desencadeado segundo princípios dele. Multidão escolhe Barrabás. O que é isso? Um assassino, confesso, jurado, assassinou um monte de gente, inocente, e trocam por um inocente que é Jesus. Ouvir a voz de Deus é fundamental. Eles não fazem isso, porque eles simplesmente falam crucifica, o crucifica parece um mantra. E sabia que tem muito mantra gospel? Deus é fiel, Deus é a vitória, sai da tua tamarel. Jargões populares? Jargões populares gospel? Coloca um decalque, tira, acabou esse negócio de decalque no carro. O que será? Não dá certo mantra gospel. O Senhor é fiel, o Senhor vai dar vitória, vai, irmão, quer ter emprego, vai,
casa, o negócio está tão feio que os crentes estão fazendo assim, os hinos hoje estão sobrevive, está bom que ela sobrevive. Mas o hino é bem profundo, ele fala assim que a doença curou, que o mal, segundo Deus, lhe fez bem. Tá? Eu não sei, eu não posso irresponsavelmente orar por uma cura de uma pessoa. Quando as pessoas vêm nos aconselhamentos para nós e vêm com as suas inquietações e suas lutas, eu não posso pegar como se a pessoa fosse um robô. Essa pessoa está com crise de autoestima. Daí eu na minha mente, Salmo 139, Senhor, tu me soltas, me conhece, eu leio ali para a pessoa. Isso é uma bênção, irmão. É o capeta. É o capeta, esse cara ruim, esse cara sujo, essa coisa feia, esse chifrudo. A pessoa vai se sentir muito bem. Mas não dá, as pessoas não são, as pessoas é igreja. E daí Deus tira da caixinha dele, que é menor, algo assim, daí vira meu. Vou entregar esse negócio, não estou entendendo nada, né? Mas tudo bem. E é aquilo mesmo. A voz de Deus. Nós precisamos, não de confissão positiva, de ficar falando repetidamente o que. Não adianta falar 1000 vezes o que Deus não falou. Hoje Deus nos confronta a dizer: você tem que ouvir a minha voz. O poder da palavra de Deus, mais a minha palavra e a minha ação, é uma equação de onde desemboca como produto final o poder de Deus. A palavra de Deus vai direcionar, a palavra de Deus vai ser tua força, você vai declarar, você precisa declarar. João 15:7, se vós estiverdes em mim, comunhão com Ele, e as minhas palavras estiverem em vós, você está tendo grande resistência, o Espírito de Deus hoje te confronta a ouvir a palavra de Deus, a ouvir a voz de Deus. Deus já tem falado, você está sendo resistente. Quando alguém está falando palavras boas para você, já não acredita mais. Você não está deixando a palavra penetrar. Por quê? Por causa que a primeira parte do versículo você não está atendendo. Se vós estiverdes em mim, você tem deixado a comunhão dos santos. Você tem buscado estar longe do ajuntamento. Sabe aquele texto que fala Salmo 91? Ele vai me colocar debaixo das asas, e debaixo das asas estará seguro. Pensei que Deus tinha asa, e Ele tem, chama-se igreja. Se vós estiveres em mim, não pode deixar de congregar, meu irmão. Está se isolando, isso é morte. Se vós estiveres em mim, daí as palavras vão entrar. Porque as minhas palavras estiverem em vós, a palavra tem que entrar. Porque a palavra não está entrando, você está se isolando. Você fica lá no quarto, você bota o som alto, todo mundo sabe pela tua postura que você não quer que ninguém chegue lá. Não precisa nem colocar aquele kick out lá. Não precisa. Você quer colocar umas trancas na porta. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Por que você se pergunta, por que comigo não dá certo? Pedireis tudo o que quiser e vos será feito. É o final que começa com estiveres em mim. E para estar em mim, tem que estar na minha igreja. Tem que falar aquilo que eu falo. Tem que ter a minha língua. Tem que ter a minha esperança. Porque você já perdeu a esperança, seu coração se tornou em fel. Teu coração se tornou fel, se tornou sequidão, se tornou estio, se tornou um deserto. As águas do Negueb, as águas de Deus querem entrar no Negueb, que é o deserto do teu coração. Você sentir Deus novamente, você precisa ajoelhar e dizer: eu não estou me sentindo a Ti, Senhor. Tenho me desesperado por causa financeira, tenho me desesperado por causa da minha família. Não tenho me desesperado por não ouvir a tua voz. Você precisa dizer isso no quarto secreto para Ele e rever os valores. Se vós estiveres em mim, você precisa se agarrar nele. Você precisa ir debaixo das asas, que é a igreja. Daí as palavras, elas vão encontrar entrada em você. As minhas palavras estiverem em vós.
Aí a palavra vai entrar. Daí você vai pedir. E será feito. Porque senão essa força do Logos não está se tornando rema na tua vida. Não está acontecendo. Ela não está sendo a palavra dizente. Por quê? Porque é a palavra de princípios, de uma escada, de colunas estiveres em mim, segundo andar, as minhas palavras estiverem em vós, terceiro pedireis, e daí será feito, pela mão daquele que ninguém pode pedir, porque servimos a um Deus que ninguém pode pedir, então por que não está acontecendo? Porque é Ele que não está levantando as mãos, não é o diabo. Nós vemos Satanás que se levantou, não, operando ele, ninguém pode impedir. Então Satanás não interessa. Satanás não apita nada. O que apita é o seguinte: nós fazemos aquilo que Deus quer que a gente faça, daí a mão dele se estende, Satanás, a mão dele se estende e ele sai na velocidade das trevas. Então não é o diabo que está, é Deus, porque ele segue o princípio, a mão dele está encolhida. Deixa eu trazer uma palavra melhor. Elias ouviu a voz do Senhor e só conseguiu sair da caverna, da depressão, quando ele ouviu a voz do Senhor. A voz era mansa, a voz era... Você está que nem Elias, né? Querendo coisas portentosas. A voz não estava no vento forte, não estava, o que mais que tinha? Nos trovões, na chuva, no vento, tudo lá que parecia. Coisa de fogo. Daí, uma voz mansa, assim. Intimidade. A voz que fala, hoje Deus fala da pedra que está no teu coração. Abraão estava triste até ouvir a voz de Deus, que disse para ele olhar as estrelas, ter esperança, conta as estrelas. A tristeza, gente, não é pelos problemas, é porque até aqui você não ouviu a voz de Deus. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, como foi testemunhado, como foi cantado, a voz de Deus que quebra os cedros do livro na tua família, a voz de Deus que levanta corações. A tua tristeza é porque você não ouviu a voz de Deus. Porque quando está ruim do lado de fora, você ouviu a voz de Deus, está ruim do mesmo jeito. Mas a voz de Deus é algo tão poderoso que faz as pessoas andarem sobre as águas. Faz Paulo estava com espinho na carne, e não tire esse espinho na carne. É louco. Não tire, de bom grado me gloriarei nas minhas tristezas, nas minhas perseguições, nas minhas lutas por amor de Cristo. Porque quando estou fraca, sou forte, mas é que não ouviu a voz do Senhor falando com ele. E ele já não pedia mais para tirar Satanás que estava esbofeteando. Pode vir alguma coisa boa de Satanás? Pode, segundo a Deus, porque aquele demônio que vinha lá esbofeteando Paulo, fazia como Paulo fosse tratado para não se engrandecer, como foi pregado semana passada. Então a coisa não é você é de Deus, nada é ruim para quem é de Deus. Só tem uma coisa que é ruim, é quando não ouvimos a voz de Deus, e daí você fica assim, desarvorado, daí você se bate numa porta e a porta está fechada. Sabe por que a porta está fechada? Porque você não ouviu Deus dizer qual está aberta. Porque você, mais que isso, você não ouviu que Deus é Ele que quer abrir a porta. Porque as portas estão fechadas. Sabe por quê? Porque Jesus quer fazer assim na tua vida. Filhinha, pode entrar. Essa porta é fechada durante tantos anos. Essa porta causou tanta dor. Mas Ele quer que hoje Ele fala para você, com portas fechadas ou com portas abertas. Abacuque ouviu a voz de Deus. Com portas fechadas ou portas abertas, ele disse: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, o produto da oliveira linda, os currais não haja. Tudo aquilo eu gravei isso. Eu escutarei Deus a minha salvação. Asaf Borba, um dos compositores que eu mais gosto, ele, primeira gravidez, a esposa dele perde a criança.
Ele vai, pega o violão e vem uma composição. Esse é o momento, perdi o filho agora. Pensei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com lutas e com dor, eu sempre servirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Você acha que Ele não está olhando para você? Ele está olhando, mas você precisa ouvir. Hoje Deus, o Deus intimista, temos que começar a fazer uma campanha para ouvir Deus. A pessoa vai ver, campanha direta para a bênção. Senhor, tira tira aquela pessoa lá da minha casa, Senhor. Tira-me do vale, Senhor. Igual José do Egito. Copeiro, eu interpretei o teu sonho. Deus vai te levantar e você vai estar lá novamente para ser copeiro-mor de Faraó. Lembra-te de mim, porque eu injustamente vim para essa prisão e eu estou nessa cova. Fala para ele, para o Faraó, que eu fui injustiçado. Se o copeiro tivesse feito isso, ele tivesse ido fora da prisão, ele não me interpretou os sonhos de Faraó. E daí toda aquela bênção de Israel, Jesus e a igreja não iriam existir. Deus hoje fala com você: eu tenho um grande plano na tua vida. Deus hoje fala com você: eu sei o que eu estou fazendo. Olha, eu não consegui metade da folha. Porque Deus quer falar com a gente intimamente, sabe? Deus tem falado com você sem buscar visões, como se Deus estivesse lá no púlpito. E Deus hoje quis falar intimamente com cada um de nós. Peço que você incline a tua cabeça um pouquinho. Fica assim, tá? Só pensando no que foi falado aqui, ruminando com a mente. Ouvir a voz de Deus. Aquela multidão não ouviu a voz de Deus. E inverteram os valores, inverteram as coisas, inverteram o propósito, inverteram o tempo, inverteram a ordem. Deus quer agir, mas a ordem é essa? Hoje a sua pergunta. Deus quer agir, e daí nós precisamos deixar Deus agir. Deixar Deus. Senhor, que cada um de nós, Pai, dos que estão aqui pelos ungidos, Pai, hoje a tua palavra, Pai, que não é espada de tampo que na sua cabeça, é espada do Senhor, para dizer para nós que tem tempo e modo, e porquê também, e propósito. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus.